Fato ou farsa? A pergunta é simples. A resposta quase nunca é. O título PEC da blindagem soa como um veredito, como se a farsa estivesse embutida na própria ideia. Mas e se a farsa não for a proposta em si, mas a história que a levou a existir? E se o verdadeiro engano for acreditar que a justiça é um jogo de fato ou farsa? Em 2025, a prisão de um deputado federal desencadeou uma reação legislativa que, à primeira vista, pareceu abrupta. Mas a PEC da blindagem não é um raio em céu azul. Ela é o resultado de uma tensão histórica. A resposta reativa do poder legislativo ao que ele interpreta como excesso do judiciário. A PEC busca restringir as prisões cautelares e afastar a possibilidade de decisões monocráticas por um único ministro. Mas, ao citar e buscar corrigir situações particulares, ela revela seu verdadeiro propósito: construir um escudo contra o que chamam de ativismo judicial. Você já parou para pensar por que essa proposta surgiu justamente agora? A história nos dá pistas importantes. Entre 1988 e 2001, quando existiu uma regra semelhante, o Congresso arquivou 253 investigações contra parlamentares. O voto secreto não era apenas um procedimento, mas funcionava como um veto silencioso da justiça. A manobra mais polêmica da PEC é justamente o retorno do voto secreto para decidir sobre a prisão ou o processo de um parlamentar. É como se voltássemos no tempo, mas com uma roupagem moderna. O dispositivo que já havia sido rejeitado ressurge em meio a uma manobra processual controversa. Mas não podemos cair na armadilha do simplismo. Esta não é uma história de mocinhos e bandidos. É um reflexo da complexa relação entre os poderes da República, onde cada lado busca preservar suas prerrogativas, às vezes ultrapassando os limites do razoável. O que está realmente em jogo não é apenas uma mudança constitucional, mas o próprio equilíbrio democrático. Como sociedade, precisamos refletir: até que ponto a proteção institucional se confunde com privilégio? Onde termina a independência e começa a impunidade? Estas são perguntas que não têm respostas fáceis, mas que precisam ser debatidas com seriedade e profundidade. Como nossa mente processa informações e por que às vezes caímos em armadilhas cognitivas? Você já parou para pensar por que algumas notícias falsas parecem tão convincentes? A resposta está no funcionamento do nosso cérebro, especialmente no que chamamos de sistema 1-, aquela parte intuitiva e emocional que toma decisões rápidas. Vamos usar como exemplo a PEC da blindagem. Não é apenas sobre falta de informação. É muito mais complexo que isso. Nossa mente tem uma tendência natural de buscar informações que confirmem o que já acreditamos. É como se tivéssemos um filtro invisível que seleciona o que queremos ver. Quando ouvimos que o judiciário persegue o legislativo, nossa mente rapidamente conecta isso com outras histórias similares que já conhecemos. É como um quebra-cabeça, onde as peças parecem se encaixar perfeitamente, menos mesmo quando, na verdade, estamos forçando essa conexão. Mas aqui está o ponto interessante. Podemos treinar nosso cérebro para ser mais crítico. É como criar uma vacina contra a desinformação. Quando entendemos como funcionam as técnicas de manipulação, ficamos mais resistentes a elas. Por exemplo, você sabia que a PEC tenta ampliar o foro privilegiado para presidentes de partidos? Isso vai contra o princípio básico da igualdade jurídica. Quando analisamos friamente, usando o nosso sistema 2-, a parte mais racional do cérebro, menos conseguimos ver as inconsistências. É por isso que este canal existe. Para ajudar você a desenvolver esse músculo mental crítico. Não queremos apenas desmentir fake news. Queremos que você desenvolva ferramentas para identificá-las por conta própria. Pense nisso como um treino para seu cérebro. Quanto mais você exercita o pensamento crítico, mais forte ele fica. É como criar anticorpos contra a desinformação. Se você está gostando desse conteúdo, não esquece de deixar seu like e se inscrever no canal. Ative o sininho também, para não perder nenhum vídeo sobre pensamento crítico e análise de informação. Juntos, podemos construir uma internet mais consciente e menos suscetível a manipulações. Não é mais um vídeo simplista de contra ou a favor. Vamos mais fundo? Imagine um labirinto. Em cada esquina, uma nova perspectiva. É assim que funciona a nossa democracia. E é assim que vamos abordar este assunto hoje. A PEC da blindagem não surgiu do nada. Ela é fruto de uma história de tensões entre os poderes, de uma busca por equilíbrio que nem sempre dá certo. É como um jogo de xadrez, onde cada movimento afeta todo o tabuleiro. Mas o que realmente está em jogo aqui? Quando falamos da PEC da blindagem, não estamos apenas discutindo uma mudança constitucional. Estamos falando sobre como queremos que nossa justiça funcione,
sobre qual é o limite do poder de cada instituição. O Supremo Tribunal Federal já está de olho nessa questão. E não é para menos. Como guardião da Constituição, o STF tem um papel fundamental nesse processo. É como se fosse um árbitro em um jogo complexo, onde as regras precisam ser respeitadas para manter o jogo justo. O ministro Dias Toffoli já estabeleceu prazos. A Câmara precisa explicar seus procedimentos. É um processo que demonstra como nosso sistema de freios e contrapesos funciona na prática. O presidente da CCJ do Senado já deixou claro: essa PEC não passará de jeito nenhum. Mas aqui está o ponto interessante. Mesmo que a PEC seja aprovada, o STF ainda pode declará-la inconstitucional. É como ter uma carta coringa no baralho da democracia. Uma garantia final de que as mudanças precisam respeitar nossa Constituição. E sabe qual é a maior ironia? Essa PEC, que divide tantas opiniões, na verdade nos une em torno de uma questão fundamental: como garantir uma justiça que seja ao mesmo tempo forte e transparente. Não existe resposta fácil. E talvez seja esse o ponto mais importante do nosso vídeo de hoje. A complexidade não é um problema menos, é uma característica fundamental da democracia. O que vocês acham? Como podemos equilibrar a necessidade de transparência com a independência do judiciário? Deixem nos comentários a opinião de vocês. Esse debate só fica mais rico com a participação de todos. Se você se interessou por este tema, não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho para mais análises como esta. Compartilhe este vídeo e participe da discussão nos comentários. Juntos, podemos construir um debate mais qualificado sobre o futuro das nossas instituições.